O Exército toma uma decisão drástica e vai aos Estados Unidos prender um militar de alta patente a mando do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que é a terra do tio Sam, a Constituição lá é respeitada. Enquanto isso, no Brasil, ela é vilipendiada. Exército irá buscar militar-alvo da Polícia Federal nos Estados Unidos. Se você quer saber o que está em andamento contra a ala conservadora, deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, empresários, advogados e até o ex-presidente Bolsonaro, fique até o final. Se você não quer saber, não precisa dar like, não precisa comentar e não precisa assistir o vídeo até o final, tá? Porque eu vou trazer para vocês toda a verdade. Mas primeiramente vamos falar um pouquinho do ministro Alexandre de Moraes. Quem é o ministro Alexandre de Moraes? O ministro Alexandre de Moraes foi sabatinado no Senado e aprovado ao cargo de ministro do STF. E consigo levou a sua Constituição brasileira debaixo dos braços e está seguindo ela à risca. Esqueceu da Constituição que foi criada em 1988 pelo Congresso. Mas não importa. O que é importante é que a lei seja feita ao rigor das decisões que manda a Constituição do ministro Alexandre de Moraes. Não importa se a pessoa tem foro privilegiado, não importa se a pessoa é um cidadão civil, não importa. O que importa, se a pessoa caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes, ele vai ser julgado e condenado ao rigor da lei. E vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes tem medo? Vocês se enganou. O ministro Alexandre de Moraes não tem medo. É o homem mais corajoso do Brasil, viu? Tanto isso que ele puniu uma menina de 15 anos de idade. Congelou as contas dela bancária por um período de 15 anos. E ela é nada mais, nada menos do que filha de um jornalista, Oswaldo Eustáquio. E agora, se ele fez isso com uma menina de 15 anos, dirá contra você, dirá contra o ex-presidente Bolsonaro, dirá contra senadores, prefeitos, governadores, vereadores, deputados e assim por diante. É isso que eu vou falar para vocês agora. Isso daqui é só um aperitivo, tá? Polícia Federal mira generais 4 estrelas aliados de Bolsonaro. Conheça. Eles são acusados de planejar um golpe de Estado, que nunca saiu do papel. Tá? Diferente de 1964, quando os comunistas queriam transformar o Brasil em uma segunda Cuba. Só não concretizou o golpe porque as Forças Armadas interviu, viu? Mas hoje o jogo virou e os comunistas querem punir os militares. Mas o que está acontecendo lá na caserna, nesse exato momento? É isso que nós precisamos entender. Os militares que formam o pelotão de milhares e milhões de militares espalhados nos 4 cantos do Brasil, eles estão à flor da pele, estão com sangue nos olhos, por causa disso tudo que está acontecendo com esses militares de alta patente. Viu? Tá vendo o Braga Neto, o General Heleno e esses outros militares que vocês estão vendo na foto? E até o comandante lá da Marinha, né, que está sendo investigado pela Polícia Federal, pois é. Eles aqui, ó, acompanharam a carreira de muitos militares nas Forças Armadas. Eles deram medalha para muitos militares que estão no alto escalão da hierarquia das Forças Armadas. E agora esses militares de baixa patente, de média patente, de alta patente, estão vendo os seus subordinados aqui, ó, sendo perseguidos, investigados pela Polícia Federal. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Pega um domador, coloca dentro de uma jaula e coloca milhares de onças, ou melhor dizendo, milhões de onças dentro da jaula com esse domador. E aí esse domador começa a chicotear essas onças e obriga essas onças a fazer o que ele quer. Mas as onças sabem que muitas das vezes essas decisões não são decisões corretas. E o que vai acontecer no final dessa história? É mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos vendo aí Lula, que foi julgado na primeira, na segunda, na terceira instância, condenado, e foi absolvido, não foi absolvido, os processos foram engavetados por causa da interpretação daquele juiz que ele indicou lá no STF, e impediu que as delações fossem usadas contra Lula, e agora esses homens aqui, ó, que carregam em suas bagagens hierarquia, disciplina, caráter, moral, né? Pessoas honestas, estão sendo investigados por crimes que não cometeram, só por causa de falas ou de papéis que não foram concluído nenhum tipo de golpe. Vocês viram algum militar desse vindo a público dizendo nós vamos dar um golpe e vamos tirar Lula do poder? Eu não vi. Vocês viram? Pois é. E vocês acham que esses militares espalhados nos 4 cantos do Brasil vão ficar igual essas onças? Qual será o fim dessas onças que estão com esse domador dentro da jaula? Não preciso nem dizer para vocês, né? Eu já ia me esquecendo da última decisão drástica que o comandante do Exército tomou contra a tropa. Ele disse que irá punir severamente, ao rigor da lei, qualquer militar das Forças Armadas que tentar ou comemorar a contra-revolução de 1964, que impediu dos comunistas transformar o Brasil em uma segunda Cuba. Então eu não preciso nem falar para vocês qual vai ser o final dessa história do domador dentro da jaula com milhões de onças.
Em duro discurso, Mourão condena a STF e fala em possível confronto de gravíssimas consequências. Senador falou sobre a iminência de um possível confronto de gravíssimas consequências no Brasil. E para finalizar aqui, Mourão pediu socorro às Forças Armadas para que as Forças Armadas tomem um posicionamento através desses inquéritos, né, que o ministro Alexandre de Moraes está colocando em andamento. Mas é aquilo que eu disse e volto a repetir. Os comunistas criam o cenário, criam a arapuca, e aí depois as pessoas ficam indignadas, não importa quais são as pessoas, se são senadores, deputados, prefeitos, governadores, empresários, cidadãos civis ou advogados, começam a falar, e aí eles pegam essas falas que eles enquadram como ponto 50 e usam essas falas das falas do senador Mourão, que pediu socorro às Forças Armadas, e agora eles estão pedindo a cassação do mandato do general Mourão. Um deles que está pedindo a cassação do mandato do general Mourão é nada mais, nada menos... Boulos, o comunista socialista que gosta de invadir terra através do MST, da CUT e assim por diante. Boulos diz que pedirá a cassação de mandato de Hamilton Mourão. Senador cobrou ação das Forças Armadas contra a ofensiva do Judiciário. Então, Boulos pede a cassação do general Mourão. Não só a cassação do general Mourão, como também o deputado, aquele deputado que representa verdadeiramente o anseio da maioria da população brasileira de bem e da Constituição Federal. O nosso querido deputado Nicolas Ferreira, um jovem que está aí representando verdadeiramente o Estado Democrático de Direito e a nossa Constituição. Mas os comunistas socialistas querem ver ele longe da Praça dos Três Poderes, porque eles sabem que Nicolas Ferreira é um grande candidato, um forte candidato ao cargo de presidente do Brasil em um futuro próximo. Polícia Federal quer ação contra Nicolas por chamar Lula de ladrão. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu? Então a Polícia Federal está pedindo, né, às autoridades, como a PGR, Ministério Público, que encaminhem, né, pedidos ao STF para punir o Nicolas Ferreira, porque chamou Lula dessa palavra que a gente não pode chamar. Tem que chamar de ex-presidiário, né, ex-condenado, mas não pode chamar dessa palavra, porque se chamar, poderá ser punido ao rigor da lei. Lembrando que os processos do Lula, ele não foi absorvido, foi engavetado através da interpretação do ministro Fachin, através do marabalismo que ele usou, alegando que tinha vícios processuais lá em Curitiba, transferiu para Brasília e impediu que as delações premiadas contra Lula com provas contundentes fossem usadas em novos processos com os novos juízes para condenar Lula daqueles crimes que ele cometeu. Como não tinha mais prova, engavetou tudo. E agora hoje Lula não pode ser chamado dessa palavrinha aqui, porque senão cidadãos brasileiros que sofreram prejuízos através dos cofres públicos poderão sofrer punições ao rigor da lei. Mostra claramente que o Brasil não é para amadores. E o porte está mijando no cachorro, no gato, no coelho, no periquito, está mijando no zoológico todo, meu querido. Virou uma bagunça geral no Brasil. Mas é isso que os comunistas querem. Eles gostam de viver através do caos. Pois é, a única pessoa que poderia dar um basta, né, nessas perseguições, nesses inquéritos contra a ala conservadora, poderia ser o Pacheco. Mas eles deu uma cutucada no Pacheco, dizendo que a ala conservadora poderia colocar Pacheco na cadeia, né? Pacheco diz que minoria irresponsável queria impor um estado de exceção. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu uma minuta com pedido de prisão de diversas autoridades, entre elas a de Pacheco. Agora a pergunta que não quer se calar: vocês acham que Pacheco agora vai querer colocar alguma coisa contra os ministros do STF, contra o governo do Lula? E ele está tirando aí nesse exemplo todo aí, através da Polícia Federal, que através dessa minuta que foi entregue para o presidente Bolsonaro, ele estava na mira de ser preso através desse tal golpe que Bolsonaro, juntamente com generais, almirantes e brigadeiros, general Heleno, estavam articulando contra eles. Vocês acham que Pacheco agora vai querer fazer alguma coisa? Quem viver verá, viu, gente? Tá difícil agora, tá difícil, viu? Enquanto isso, depois do ministro Gilmar Mendes, com seus superpoderes e a sua caneta mágica, enterrar a Lava Jato e soltar todas aquelas pessoas da cleptocracia, bandidolatria, ele está recebendo medalhas e mais medalhas. Como o ministro Alexandre de Moraes está recebendo as suas medalhas através do trabalho que ele está fazendo sobre os seus inquéritos, que tem data para começar, mas não tem data para terminar. Gilmar Mendes recebe honraria da Câmara dos Deputados. Medalha do Mérito Legislativo foi concedida ao ministro. Essas pessoas que estão dando essas medalhas para o ministro Gilmar Mendes, se vocês olharem, num passado não muito distante, foram engavetados vários processos deles de cleptocracia e de bandidolatria. Eu não vou muito longe, não. Essa pessoa mesmo que está colocando essa medalha no pescoço do ministro Gilmar Mendes, ele mesmo tinha alguns processos nas costas dele, que é o Lira. Foi engavetado. Então é tipo assim, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Então ninguém julga ninguém condena ninguém impeachment ninguém, porque todo mundo está aí
como todo mundo sabe os podres que eles têm. Então, para que vai criar tumulto, ou intriga, ou impeachment, ou cassação de mandato, sendo que eles são todos da mesma turma? Moraes vota para condenar mais 15 réus pelos atos de 8 de janeiro. Penas varia de 14 a 17 anos de prisão. O Magno Malta faz um apelo à maioria dos ministros do STF que tira o ministro Alexandre de Moraes desses processos aí, desses inquéritos contra a ala conservadora, porque ele é uma pessoa que não pode, Mas vocês acham que a maioria desses ministros do STF que foram indicados por Lula e Dilma Rousseff vai atender o anseio e o pedido do Magno Malta? Não, isso aí vocês podem tirar o cavalinho da chuva. Isso aí vocês podem tirar o cavalinho da chuva. E a única esperança que a gente tinha era do Pacheco. Mas até então, nessas investigações da Polícia Federal e nessas informações desses jornalecos, eles alegam que até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava na mira desse tal golpe, contra eles, que queria pegar o ministro Alexandre de Moraes, pegar o Pacheco e pegar os comunas, e impedir que eles assumissem o poder. Mas hoje vocês estão vendo aí, Lula dando trabalho na economia do Brasil, com um déficit de mais de 250 bilhões, fora o saldo que tinha positivo de 50 bilhões, destruindo a economia do Brasil. O que ele ofereceu de picanha não tem nem abóbora, tá aí, mas ele estava alegando que tinha um golpe que nunca aconteceu. Bolsonaro ficou 3 meses lá nos Estados Unidos, mas mesmo assim eles estão querendo, com essas narrativas, falar que teve um golpe, tá? E agora vou revelar para vocês quais são as decisões e as punições que eles estão colocando em andamento contra a ala conservadora, contra os deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, empresários, advogados e o ex-presidente Bolsonaro. E uma dessas punições é nada mais, nada menos do que essa aqui. Bolsonaro é condenado pelo TSE por associar Lula ao PCC. Se nós pegarmos ao túnel do tempo, der uma clicada lá no Google e ver o que o Lula disse contra o presidente Bolsonaro, esses petistas comunistas, esses jornalecos, esses empresários, esses escritores, esses cantores, tudo socialista que gosta de mamar na Lei Rouanet, muitos deles associaram Bolsonaro como Hitler, associaram de todo jeito que vocês possam imaginar, pediram a morte do presidente Bolsonaro, ameaçaram o presidente Bolsonaro, diz que tinha que fazer a resistência e tirar o presidente Bolsonaro do poder, isso se enquadra como um golpe, e fez um monte de coisa, tanto isso que a Polícia Federal pediu que Lula comparecesse à Polícia Federal para dar explicações sobre a ameaça de golpe contra o presidente Bolsonaro, quando ele foi solto, lá em Curitiba. A primeira coisa que ele saiu lá na porta lá foi ver um palanque que estava pronto com ele e a sua militância, com pão, mortandela, e agora é banana, maçã, e ele lá falou que tinha que tirar o presidente Bolsonaro, tá? Então, tudo que eles falam contra a ala conservadora, não acontece nada, mas quando a ala conservadora fala alguma coisinha, aí são punidos ao rigor da lei. E por que isso acontece? Porque Lula foi presidente do Brasil por 2 mandatos e agora o terceiro, Dilma Rousseff, 1 mandato e meio, e eles indicaram várias pessoas em vários cargos estratégicos, e até no judiciário e assim por diante, e essas pessoas estão atendendo ao anseio deles. É por isso. E agora o que vai acontecer com a ala conservadora? Eles vão punir a ala conservadora da melhor forma que eles puderem fazer para eles. Impedir que a ala conservadora se manifeste nas ruas, como eles fizeram, Esse marabalíssimo lá do 8 de janeiro apagou 196 filmagens, mas para recuperar essas filmagens aqui do ano de 2022, para falar que Bolsonaro estava tramando um golpe para tirar Lula e colocar pessoas na cadeia, Aí eles conseguiram. Mas as 196 filmagens lá do 8 de janeiro, então eles vão criar um cenário para impedir que a ala conservadora se manifeste nas redes sociais, se manifestem nas ruas, vão bloquear a ala conservadora de todas as formas que vocês possam imaginar. Melhor dizendo, vai aplicar uma ditadura. E contra os deputados, senadores, prefeitos, governadores, empresários, advogados, eles vão criar cenários e mais cenários, e essas pessoas vão ficar nervosas, irritadas, e vão falar, e a fala deles será enquadrada como a ponto 50, e depois eles vão usar essas falas para caçar os mandatos, colocarem na cadeia, aplicar medidas cautelares, não poder acessar nas redes sociais, ter que ficar em casa, usar aquela paradinha no pé, e assim por diante. E agora, se vocês me perguntar se eles vão prender Bolsonaro, não, eles não vão prender Bolsonaro. E por que eles não vão prender Bolsonaro? Porque eles iam dar um tiro no pé deles. Eles vão fazer o que estão fazendo agora. Eles estão aplicando medidas cautelares, impedindo que Bolsonaro converse com o seu próprio presidente do PL, que está preso hoje. Só para vocês entenderem, o presidente do PL está preso. Impedindo que os advogados do presidente Bolsonaro conversem com essas pessoas que foram presas e que estão sendo investigadas. Impediu que o presidente Bolsonaro articule e indique as pessoas para concorrer aos cargos de prefeitos. E vocês acham que acabou? Não acabou, não. Eles vão criar novas medidas cautelares e impedir que o presidente Bolsonaro daqui a uns dias acesse as redes sociais, convoque a população para fazer manifestação, porque o presidente Bolsonaro corre, é um risco ao Estado Democrático de Direito, e quer enquadrar ele como um golpista. Um golpe que nunca aconteceu, porque ele estava lá nos Estados Unidos, ficou por lá 3 meses depois que Lula assumiu o poder. E até os generais que Lula indicar, Bolsonaro indicou para o Lula antes de deixar seu cargo.
Então, eles querem enquadrar o presidente Bolsonaro, sem prender ele e deixar ele uma pessoa sem falar, sem ouvir e sem tomar qualquer tipo de atitude. E não vai poder mais falar nas redes sociais. Então, eles vão fazer uma prisão do presidente Bolsonaro assim. Ele tá livre, mas ao mesmo tempo ele tá preso. Porque aí o povo vai falar, mas ele não tá na cadeia, mas ele tá na casa dele. E por que eles vão fazer isso? Para evitar que as pessoas tomem decisões e ativem uma guerra civil, ou saem para as ruas e começam a fazer greve geral e assim por diante. Os comunistas não são bobo, não, eles são estrategistas, e é isso que está em andamento.